pra gente falar de estratégia. Por que estratégia? Porque application também é estratégia. Quando eu falo estratégia, do que eu tô falando? É estratégia para você ser aprovado no curso que você quer. Seja graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado no exterior. Então, a ideia é que a gente falando dessas estratégias, vocês consigam a melhor maneira de ser aprovado para estudar no exterior no curso que você quer. Então, eu peguei uma pergunta aqui que fala de estratégia. E a gente vai conversar hoje sobre isso. Por quê? Porque é muito importante não deixar de lado essa estratégia, justamente porque na hora que você está se candidatando, se você deixa de lado a estratégia, você comete erros, você se distrai. Então, por que as perguntas de estratégia elas são importantes por isso? Então, vamos lá. Por que essa pergunta ela é estratégica? E por que eu escolhi ela? Aqui não tá a pergunta toda, mas quem me mandou a pergunta, me mandou por inbox, eu pedi para mandar por inbox. Então, quando a pergunta for longa, me mandem por inbox, não tem problema, tá? Eu seleciono mesmo no inbox ou no quadrinho de pergunta pra gente escolher essa pergunta e falar sobre isso. Por que essa pergunta de hoje é estratégica? Porque ela fala de dinheiro. E dinheiro é estratégico na hora de pensar em estudar no exterior. Então vamos lá, por que dinheiro é estratégico na hora de estudar no exterior? A gente culturalmente não gosta de falar muito de dinheiro, porque tem uma série de problemas aí que a gente não quer tocar. De fato, nós somos um país que tem uma disparidade muito grande de renda e de condições, então nem todo mundo tem as mesmas condições. Nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas e tem pessoas que têm mais privilégios que outras. Isso é fato, eu não vou discutir isso. Se vocês quiserem, isso é conversa para muito mais profunda e de questões sociais muito complicadas, mas é fato que nem todo mundo tem as mesmas condições, nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. E na hora que você está competindo por uma bolsa de estudos, todo mundo está competindo pela mesma coisa sem o mesmo ponto de partida. Beleza, fechou. Então, a pergunta foi a seguinte: estou me planejando para me candidatar para bolsas de graduação no ano que vem e queria dicas de como economizar no application. Então, vamos lá pensar em 3 fatores que você pode trabalhar ao longo do seu ano para que você possa ter sucesso ou ter uma economia de fato na sua candidatura, tá? Então, 3 fatores são o seguinte. O primeiro fator a gente vai falar de preparação. Então, como economizar na preparação. O segundo fator, a gente vai falar de como fazer renda extra. E o terceiro fator, a gente vai falar nos custos de se candidatar e nos custos de estudar, tá? Então, vamos falar sobre isso para a gente poder responder essa pergunta. Então, a primeira coisa que eu queria falar são dos custos de preparação. Então, quanto melhor preparado você tiver frente aos outros candidatos, maiores as chances de você ganhar uma bolsa. Então, esse ponto, ele é bem importante. Muitas vezes, o candidato, os meus clientes de consultoria, pessoas que falam comigo no Instagram, no Facebook, no YouTube, falam assim: ah, Marina, legal, eu tô vendo seus conteúdos, eu tô gostando e eu tô buscando uma bolsa, não tenho como me manter ou como pagar pelos meus estudos fora se não for por bolsa. Ok. Então, eu também não tenho como pagar pelo application e tô fazendo de tudo para me preparar de maneira econômica e grátis. Ok, perfeito. Existe só um problema aí, que é o seguinte: quando você tem que se preparar com tudo grátis, você tem que ficar buscando os recursos separadamente.
Então, você vai estudar para o TOEFL, você vai em um lugar. Você vai estudar para uma prova, se for de outro idioma, por exemplo, se for uma prova de espanhol dele, de francês, de alemão, não importa. Você vai em um lugar, você vai em outro, você vai em outro. Quando a gente está falando de provas, SAT, ACT, GRE, GMAT, a mesma coisa. Você vai ter que aprender muito sobre a prova, caçar muitos exemplos, muitas questões, tomar cuidado com o lugar que você está pegando para ver se é uma fonte legal, que vai te ajudar. E então, isso custa tempo. Se você, ainda por cima, tá no último ano de ensino médio, ou você tá no último ano de faculdade, tá intensamente envolvido em uma série de atividades extracurriculares, você tá lá, até aqui de tarefa, de atividade para fazer, você tá afogado nas suas coisas e aí você tá correndo atrás da sua preparação. É muito complicado para quem nunca viu uma prova do TOEFL sozinho, desconstruir a prova, aprender a prova, encontrar materiais de estudo, sabe? E assim ir atrás de construir um preparatório de estudos para poder estudar sozinho. A mesma coisa SAT, a mesma coisa ACT e por aí vai. Então, você tem que entender o seguinte: a economia de recursos, né? Você vai economizar num curso para fazer sozinho, ou você vai fazer o application sozinho e não vai contratar uma assessoria, uma consultoria, faz com que você tenha que inventar a roda sozinho. E o gasto que você tem é diretamente proporcional ao tempo que você não tem. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que pensar se vale a pena inventar a roda do estudo, porque acontece de desmotivação, acontece de não conseguir cumprir o calendário que você mesmo estabeleceu sozinho, acontece uma série de coisas. Até tem um comentário da Aline: vou fazer um TOEFL em um mês, não sei como pagar ainda. $215 é demais. Vamos falar sobre isso já já. Então, é isso, sabe? Às vezes pensar na economia, pensar, tipo, não vou gastar R$110 que custa o livro da ETS do TOEFL. Não vou comprar para me preparar. De repente é uma economia que você vai perder tanto tempo na internet caçando os recursos e sendo que para estudar. Então você vai ficar lá, agora tem que procurar uma questão de writing, agora tem que procurar uma questão de listening, agora tem que, sabe? E aí você liga o computador e aí acontecem N coisas que vêm no computador, sabe? Não são só vocês que passam por isso. Eu também passo, gente. Às vezes eu ligo o computador para responder um e-mail, mas quando eu vejo, eu tô vendo uma postagem que fizeram no Instagram, uma polêmica. Acontece, é assim, tá? Somos seres humanos. Então, a minha dica para economizar em preparação é o seguinte. Na verdade, são duas bem importantes. Tenha uma pessoa que te responsabiliza pelo prazo e pelas datas de você estar fazendo a preparação para a prova e saber quando você vai fazer a prova. Esse é o número 1. E a número 2, e aí pode ser uma pessoa que você confia, um amigo, um colega, alguém que vai aplicar junto com você. No meu caso, né, uma pessoa que está te dando consultoria no processo, um mentor, mentoria, entendeu? Tenha alguém para te responsabilizar, para te cobrar, de você seguir firme lá, e compre um livro preparatório. Se você tiver dinheiro para comprar só um livro, compre um livro preparatório. Aí, no caso, eu recomendo o oficial. Então, se for o TOEFL, compra da ETS. Se for do GRE, compra da ETS. Se for do SAT, compra do College Board. Se for do ACT, compra do ACT. E o livro físico, tá? Eu sei, tem lugares que tem frete, etc.
mas vale a pena você investir para que você tenha um livro na sua mão e que você não fique caindo também na tentação de toda hora estar no computador. Eu acho que essas duas coisas garantem que você estude de uma forma muito mais focada. Existem ótimos cursos online, existem ótimos professores, existem uma série de recursos para quem pode investir, sempre ajuda, né? É aquela coisa, se você acha que tem mais resultado, quem malha sozinho ou quem malha com personal trainer, sabe? Quem malha com personal trainer, então, sei lá, quem pode treinar para o SAT com um professor particular ensinando cada parte, uma preparação bem mais focada, certo? Beleza, mas um livro de cada teste que você vai fazer já garante que você tenha acesso à estrutura do teste. Então, beleza. Então, de preparação, essa é a minha dica para economizar, para você não ficar gastando o seu foco e o seu tempo em outras coisas. Bom, a segunda dica é a questão da renda extra. Quem quer estudar no exterior tem que pensar que, na grande maioria dos casos, dos países onde é interessante para os alunos brasileiros estudarem, nós temos a estrutura do ensino superior de uma forma diferente que no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem um investimento público na educação que é dividido, né? Ele vai uma parte para o ensino básico e uma parte para o ensino superior. Então, nós temos muitas instituições de ensino superior públicas, gratuitas. E isso no exterior não acontece. Na grande maioria dos países que são de interesse dos brasileiros, existem universidades públicas, mas que não são 100% gratuitas. Então, tem alguma taxa a ser paga. Então, essa questão, ela já vai muito... Precisa estar presente para essa questão e precisa desconstruir isso na cabeça, na verdade. Eu vou estudar no exterior, então, como aqui as universidades públicas, elas são gratuitas e normalmente os melhores alunos mais bem preparados competem pelas vagas e estudam na pública, eu vou tentar estudar no exterior na universidade e ganhar bolsa. Legal, mas entenda que a bolsa, ela é um merecimento no sentido que você só ganha a bolsa se você estiver entre os candidatos mais bem preparados que se candidataram para aquela universidade. Então, você tem que entender o seguinte, e isso é muito importante entender. Vocês já devem ter ouvido por aí, mas lá no exterior é diferente. Então, primeira coisa, que exterior nós estamos falando? Porque eu há 10 anos trabalho com isso e estudo educação internacional. E quando a gente fala em exterior, não dá pra gente falar de forma generalizada. Porque cada país, e às vezes dentro de um país, existem 2 ou 3 sistemas de ensino. Eu estou fazendo vídeos explicando os sistemas de ensino de vários países que interessam a nós brasileiros, né? Então vocês vão ver que no Canadá tem N sistemas de ensino porque cada província tem o seu. Nos Estados Unidos tem um sistema de ensino, mas tem uma diferença brutal entre as universidades públicas e as privadas. E por aí vai. Então assistam aos vídeos que eu publico no feed para vocês entenderem isso, quando a gente está falando de exterior. E outra coisa, a gente tem que entender os diferentes níveis de apoio que tem. Apoio, eu tô falando assim, de suporte de bolsas, vai. Então, existem lugares, países onde os governos têm grande interesse em atrair estrangeiros, então eles dão bolsa. Existem universidades que têm interesse em atrair os melhores alunos e pesquisadores, então elas dão bolsas. Hoje, as bolsas brasileiras, elas estão em desaceleração, então tem poucas bolsas brasileiras de mestrado, de doutorado fora, para você ir fazer uma parte da sua graduação.
Existe ainda alguma coisa de fundações privadas, né? Tipo Fundação Lehman, Instituto Ling, mas aí mais para mestrado, doutorado. Então, todo mundo... Falei tudo isso para chegar num ponto super importante que é: quem quer estudar no exterior tem que fazer renda extra. E aí, dessa experiência que eu tenho trabalhando com alunos de todos os tipos, só quem é muito bem de vida e não tem nenhum problema com o câmbio subiu, o dólar subiu, o euro subiu, não vai precisar de fazer renda extra. Todo mundo que quer fazer uma graduação, uma pós no exterior, precisa, quando está se preparando, procurar fazer uma renda extra. Por quê? Porque existem muitas taxas a serem pagas, tanto de seguro, quanto coisas que você vai precisar comprar quando você chegar lá. Às vezes você vai morar 4 anos na universidade, não compensa você levar certas coisas daqui, mas que são um conforto que você vai precisar por 4 anos. Um exemplo, cobertor. Talvez você não consiga, nas coisas que você vai levar um cobertor. Aí tá, Marina, mas é barato. Tá, é barato, mas você vai gastar com uma coisa, com outra. E aí vai juntando, sabe? Então, além disso, tem as taxas das provas, da candidatura, que por mais que você vá tentar uma bolsa, normalmente essas taxas de candidatura não estão incluídas na bolsa. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque quando você se candidata para a bolsa, normalmente você já foi aprovado na universidade. Então você já gastou a taxa de candidatura, que varia. Em alguns lugares é 100 euros, 50 euros, 30 euros. Mas você vai juntando daqui e dali. Em média, para uma pessoa se candidatar para uma universidade no exterior, ela vai gastar entre 3 a 5 mil reais muito tranquilamente, tá? Por quê? Porque tem que pagar prova em dólar ou em euro, tem que enviar documentação, tem que traduzir documentação, tem que tirar visto. Então é super importante ter em mente que, apesar de você estar buscando uma bolsa, você também, para ter o direito a concorrer a essa bolsa, você tem que se candidatar. Então faça renda extra desde o início. E se você fizer de uma forma inteligente, já é uma atividade extracurricular bacana para você contar. Então, eu sei que tem pessoas novas que me assistem, que às vezes têm 15, 16 anos, mas é importante entender que para estudar num país de moeda que custa às vezes 4 vezes o real, você já vai ter que ter uma reservinha de dinheiro. Então já conversa com seus pais, conversa com a mãe, pai, para você ter a possibilidade de você ir fazendo essa renda extra, tá? A Aline falou assim: é sempre bom consultar a universidade sobre o fee waiver para estudantes internacionais. Sim, muito interessante isso que você colocou. Eu já ia entrar nesse assunto. Algumas universidades têm fee waiver para alunos internacionais, mas essa é uma prática bastante estadunidense, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos é comum ter, principalmente para graduação. Também é possível que vocês procurem o Education USA, por exemplo, quem quer estudar nos Estados Unidos, que tem as bolsas Opportunity. O Opportunity é uma bolsa para dar apoio no application para os alunos que têm um perfil lá determinado. Eu não me lembro mais, eu trabalhei na Education USA durante um bom tempo, mas eu não me lembro qual é o perfil, ou na verdade não é que eu não me lembro, já mudou, né? Então pode ser que tenha mudado as regras. Eu prefiro que vocês contatem os escritórios do Education USA, mas o que eu sei é, o Opportunity é uma bolsa para alunos que tenham um perfil de excelência, mas que não tenham condições para pagar pelo application. Então se informem lá com eles, se esse é o caso de vocês. Eu acho que é interessante conversar com eles para ter esse apoio. Agora, e tanto que para quem vai prestar a graduação ou o mestrado, ou doutorado também eu acho que tem, mas conversem lá com o pessoal do Education USA. Tem também
e também não vou saber falar exatamente para vocês como funciona o apoio da Brasa. A Brasa também, se não me engano, dá apoio no application. Então é uma possibilidade procurar eles para saber como que funciona. Eu também não sei como funciona, mas de repente, né, é uma forma aí de vocês tirarem as dúvidas. Agora, da minha perspectiva, o que eu falo para vocês? Façam renda extra, porque mesmo com apoios externos, muitas vezes vai faltar um dinheiro para você fazer outras coisas, entendeu? Então, é importantíssimo vocês terem a iniciativa de fazer renda extra, se for possível, porque vocês conseguem ganhar mais autonomia. Quando o dinheiro é seu, você consegue ganhar mais autonomia do que você vai fazer, de quando você vai fazer. E se você não conseguir juntar dinheiro para um ano, você usa no seguinte, ou no outro, ou você muda de ideia, faz um outro intercâmbio, entendeu? Você vai se adaptando dentro daquilo que o seu orçamento te permite. Então já falamos de como economizar na preparação, falamos de renda extra, e eu posso fazer uma live sobre opções de renda extra. Eu tenho uma moça que trabalhou comigo, que ela foi minha mentoranda dentro do programa Matchlighters Scholarship. Esse é um programa também para quem não tem condições de contratar uma mentoria. É um programa do Ethan Sawyer, o College Essay Guy, e é uma forma de economizar também, né? Você pode ter algumas horas de orientação, de mentoria, de counselors profissionais, né? E como eu, por exemplo, então você tem essas horas de mentoria profissional para construir a sua college list e para fazer revisão dos seus essays. E no final das contas, acabo fazendo revisão do application também. Mas o que é legal, né, nessa mentoria do Matchlighter Scholarship? Eu conheci a Marina, até ela tem um Instagram que eu sigo até hoje, e a Marina, minha xará, ela vendia docinhos para custear o application dela. Então, foi muito legal trabalhar com ela, porque eu vi que foi uma coisa real, sabe? Ela conseguiu custear o application dela inteiro, todas as provas, preparação, pagando com os docinhos. Assim, ela trabalhava muito. Ela estava sempre levando os docinhos na escola, os docinhos são uma gracinha. E hoje ela entrou na Faculdade Federal da cidade dela. Ela entrou também em universidades no exterior, mas ela acabou não seguindo com isso, porque a bolsa não foi suficiente. E isso é uma coisa que vocês têm que saber. Muitas vezes vocês podem receber admissão e vocês podem receber uma bolsa que não vai, de repente, custear todos os custos que vocês precisam. E aí, infelizmente, é a hora que, se você não fez uma renda extra suficiente, você não consegue cobrir. O Juan perguntou qual é o nome da bolsa que ajuda. Chama Matchlighters Scholarship. É do College Essay Guy. Se você digitar essas palavras juntas, você vai ver o que é o programa, você vai entender, tá? E a Aline comentando que vende bolo de pote, mas ainda não conseguiu pagar nada ainda. Eu sei, não é fácil, tá? Mas você tem que vislumbrar onde que você tem oportunidades de ganhar alguma coisa extra. E também, Aline, eu acho que é importante você fazer uma pesquisa para ver se você tá com o perfil adequado para a universidade que você quer, e se a universidade que você quer ou as universidades dão bolsa suficiente para as necessidades que você tem, tá? Isso é super importante. Bom, só para concluir o caso, a Marina, minha xará, ela pagou por várias coisas do application dela vendendo docinhos. E, assim, posso fazer uma live inteira, comentem aí se vocês têm interesse, em ideias de renda extra, sabe? Um bate-papo mesmo, da gente falar de ideias de como fazer essas rendas extras, para vocês poderem pegar alguma dessas ideias
e de repente conseguirem pagar uma parte do application ou juntar uma grana para vocês conseguirem. Então, deixa eu te falar uma coisa, ó. A gente vai falar disso em outras lives. Mas a NYU não tem bolsas integrais para alunos internacionais, tá? Principalmente para graduação. Então fica ligada. Beleza, então falei da preparação, falei da renda extra e mais importante que falar da renda extra, eu falei de como que vocês vão precisar de dinheiro, porque só de application fee waiver não vai dar, entendeu? Não dá para todo mundo, porque não, se vocês querem fazer graduação na Europa, por exemplo, se você escrever para a universidade, oi, você dá isenção da taxa para alunos internacionais, eles vão responder, o quê? Porque é cultural, entendeu? Isso é uma coisa dos Estados Unidos, tá? E, por último, da escolha, né? O mais importante de tudo, quando a gente está pensando na universidade que a gente quer aplicar, e puxando esses comentários que vocês fizeram aí por último, é pensar no seguinte: para pensar na economia, ou quanto vou gastar, como economizar, como me preparar, essa pergunta, na verdade, ela quer dizer como que eu faço para ganhar uma bolsa. O que você precisa, em primeiro lugar, é entender como que as bolsas são distribuídas e quais universidades dão condição para o estudante internacional competitivo ganhar uma bolsa. O que eu estou falando de competitivo? Eu já comentei por cima isso antes, mas a gente precisa fazer um reality check, que é o seguinte: se você não está preparado para entrar na universidade aqui no Brasil, ou seja, se o seu perfil não é competitivo o suficiente para você entrar na faculdade aqui no Brasil, dificilmente ele vai ser competitivo o suficiente para você entrar numa faculdade com bolsa no exterior. Ah, Marina, isso eu tô falando para graduação em primeiro lugar. Ah, Marina, mas o processo seletivo é diferente, eles valorizam outras coisas. Sim, o processo seletivo é diferente, mas se vocês estão acompanhando o meu conteúdo há mais tempo, vocês já viram que eu desmistifiquei essa coisa do processo holístico. Então, primeiro, que não são todas as faculdades que fazem admissão por um processo holístico. Tirando essas, normalmente as faculdades que têm as melhores bolsas para os alunos internacionais são as que têm um perfil bastante competitivo, ou seja, normalmente elas admitem menos de 10% das pessoas que aplicam. O que é 10% das pessoas que aplicam? Vamos supor que ela tenha 400 vagas para freshman. E aí tem 4.000 candidatos para essas 400 vagas. Normalmente, os candidatos que são aprovados, ou até alguns candidatos que são negados, teriam toda a condição de estudar lá, se não fosse uma questão ou outra. E muitas vezes se a pessoa consegue pagar ou não. Para quem tá afiado em inglês, saiu até uma matéria muito interessante esses dias. Eu não tenho certeza agora se foi no New York Times, mas assim, um jornal importante falando do que é, no final das contas, que determina quem vai ser admitido ou não em várias faculdades. Tirando algumas faculdades que têm um endowment, que é o fundo lá de investimentos milionário, que eles conseguem dar bolsa para quem eles quiserem, muitas faculdades têm uma preocupação, sim, em fechar a conta no final do mês do ano. Então, tem horas que eles vão dar uma negativa para um candidato que teria toda a condição de estudar lá, não fosse a necessidade de bolsa dele. Então, é muito importante vocês entenderem isso para vocês conseguirem avaliar de verdade onde que dá para vocês estudarem e onde... E eu não tô falando isso para desestimular ninguém, não. Mas o que eu tô falando tem gente que deixa de lado o processo do vestibular, estudar para o vestibular aqui no Brasil, pensando que tudo bem, não vou fazer vestibular esse ano porque esse ano eu tô focado no meu application.
Aí no ano seguinte, eu tô focado no meu application de novo. E assim vai, e aí deixa de concorrer a boas oportunidades, né? Porque querendo ou não, um título de uma universidade estadual ou federal no seu currículo, na graduação, te abre portas para mestrado. Estudar numa universidade particular boa te abre portas para fazer intercâmbios no exterior. Então, não pense, como eu já ouvi falar algumas pessoas, porque o estudo no Brasil é uma porcaria. Não é. Temos boas universidades. Apesar de estarmos num momento complicado, que está tendo uma crise, sim, tem um sucateamento das faculdades federais de alguma forma, isso não quero entrar nesse assunto de quando de como que isso ocorre, é um assunto complexo, como vários problemas brasileiros são muito complexos, mas enfim, ainda tem um bom nome e é possível você conseguir uma bolsa de mestrado ou então diluir mais os custos de mestrado, porque são 2 anos em vez de 4 anos. Se você ganha mais tempo para juntar dinheiro, você se conhece melhor, você consegue direcionar muito mais os seus estudos do que, de repente, você se jogar de cabeça na única opção de fazer graduação fora. Então, falei tudo isso para faça uma pesquisa bem adequada de quais são as universidades que dão bolsa. Tenha em mente que as bolsas vêm para quem tem um SAT ou um ACT alto, bem alto. Se torne, então, um candidato competitivo. Então, tenham em mente isso, que se vocês escolherem uma faculdade que tem a ver com você e que ainda por cima dê bolsa 100% para alunos internacionais, vocês têm que estar no topo da onda das notas de testes. Então, tem que tirar mais que 100 no TOEFL. E para bolsa de 100%, não dá pra gente começar a conversar. Eu não gosto de falar de valor de nota, tá? Mas eu tenho que dar esse choque de realidade em vocês. E Aline, muito obrigada por você colocar esse valor assim, 1.300 é uma boa nota para bolsas da NYU. Não existe uma resposta certa. Porém, é super importante pensar que bolsa, ela, por exemplo, se você falar, como eu falei antes, quem ganha bolsa? Quem tá no topo do topo. Então a gente tem que pensar num SAT 95%, sabe? Mas assim, para bolsa, a regra básica, o requisito básico é TOEFL mais que 100, com certeza. E SAT menor que 1.450 fica difícil, muito difícil. Mas não gosto de falar números porque parece que a gente põe um número e aí a pessoa é aquele número. Não é só isso. Mas entendam que esse negócio de admissão holística, ele quer dizer que eles vão olhar a sua vida assim bem de perto, para eles entenderem se você era uma pessoa acima da média, fora da curva. Porque nesse caso, essas universidades de nome grande nos Estados Unidos, é isso que elas querem quando elas estão procurando um bolsista. Então, assim, o choque de realidade foi super importante. Me comentem aqui se vocês acham que foi importante mesmo, ou se vocês estão decepcionados com o que eu falei. Mas eu tô cansada de ver gente gastando dinheiro para aplicar quando ainda não tá pronto. Eu prefiro ver vocês esperarem mais um tempo. Eu sei que dói, eu sei que vocês que são novos querem fazer a graduação fora, mas às vezes o teu negócio é um mestrado ou doutorado. O jogo não é de curto prazo, talvez ele seja de médio e longo prazo. Eu sofro, viu, gente? Eu sofro com vocês, mas eu sofro muito mais quando eu vejo alguém que tá, de repente, esperançoso demais e ainda não viu qual é o terreno que tá pisando. Se você sabe o terreno que tá pisando, você tá focado, você tá sabendo que você tá arriscando, assim, porque isso é uma outra coisa importante. Admissão de alto nível, vamos por nome, Harvard, Yale, Stanford,
todas essas top 100 dos Estados Unidos e por aí vai, NYU inclusive, é muito difícil prever as coisas. Você pode ter todas as características para entrar, mas pode ter algum motivo lá que você não vai entrar, porque de repente, naquele ano, tem 2 ou 3 pessoas de outros países que não estudam lá ainda, que têm características e estatísticas, tipo notas próximas à sua, e aí vão falar assim, então esse ano o fulano brasileiro aqui não vai entrar porque tem uma pessoa ali do Nepal que tem um perfil parecido e ele vai entrar, porque a gente não tem nenhum aluno nepalês aqui no nosso, sabe? Então é isso, é muito imprevisível. Mas o que resolve melhor é a escolha da faculdade correta e a preparação. Isso é uma coisa para vocês que estão me seguindo aprenderem. Sempre que tiver lá na universidade falando assim, no seu processo seletivo, isso aqui é opcional. Se você quer bolsa, considere aquilo um requisito obrigatório. E se tá lá, a maioria dos alunos admitidos tiveram no ano passado a nota de 1.300. Isso aí é o mínimo para você. Então considere que você tem que tirar bem mais que isso para você ter a chance de bolsa. Que para a pós-graduação, quando não pede o GRE, o que além do TOEFL seria importante? Bom, para a pós-graduação em geral, pós-graduação que cobra uma excelente carta de motivação, eles querem saber por que você quer fazer essa pós-graduação. E essa carta de motivação ela pode chamar essay, personal statement, carta de motivação, carta de intenção e por aí vai. Mas assim, em linhas gerais é por que você quer fazer essa pós-graduação, o que vai acrescentar na sua carreira e o que você vai acrescentar para o grupo. Eles precisam do seu currículo, eles precisam do seu histórico escolar. Isso é o básico, tá? E aí, por exemplo, se for para os Estados Unidos, mesmo que a pós-graduação não peça GRE, mas você considere que você consegue se preparar para o GRE, tirar uma nota boa, você tem a chance de concorrer a uma bolsa de estudos, tá? As faculdades mais competitivas nos Estados Unidos vão pedir GRE. Na Europa, as mais competitivas hoje já estão pedindo GRE ou GMAT, se for para programas de negócios. Mas nem todas pedem, tá? Na Europa é mais diverso isso, nem todas pedem, mas pode fazer a diferença às vezes. Se você tiver um bom GRE, mesmo que não peça, você pode mandar, ou você pode mandar um e-mail perguntando, sabe? Então, é possível que você consiga enviar essa nota e ter um diferencial no seu application, entendeu? Por hoje, eu não consigo pegar mais perguntas, tá? E venha então na live da próxima segunda-feira, que vai ser às 8, às 20 horas, tá? E aí a gente faz esse bate-papo de novo, falando de temas importantes. E obrigada hoje por todo mundo que contribuiu com as perguntas. Eu adorei, a ideia é fazer lives assim. E aí vocês irem tendo a minha visão de como fazer a diferença no application de vocês, na candidatura de vocês para estudar no exterior, tá bom? Então, super beijo e tchau!